Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou falar sobre a condicional if, else, if. Eu já venho falando sobre essa condicional. No caso, já falamos sobre o if, sozinho, depois o if, else. E agora vamos falar sobre if, else, if. Ou seja, é uma sequência para que você possa criar vários else ifs para fazer condicional. Então vamos lá, vamos acessar o menu aqui, vir em Dolphin, para carregar a pasta. Aqui agora nós vamos clicar em aula, treina prog, e aqui nós temos essa pasta, que foi a última que nós fizemos. Vou clicar nela, clicar com o botão direito e vou em copiar. Agora eu clico aqui de fora com o botão direito e vou em colar uma pasta. Ele vai aparecer aqui para eu alterar o nome. Vou colocar aqui um if, else, if. Pode colocar o nome que você desejar e vou clicar em continuar. Nova pasta criada, vou clicar com o botão direito nela, vou em abrir com o Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, eu já tenho aqui esse arquivo, vou clicar nele. Vou clicar agora em F2 e alterar o nome aqui também do arquivo com o if aqui no final, vou dar um Enter. Então aqui nós já temos a programação, onde nós fizemos o if e o else. Então agora o que eu vou fazer é copiar primeiro essa parte aqui, ó. Vou selecionar, dar um Ctrl C, e aqui ó, no final dessa chave aqui eu vou dar um Ctrl V. Ele vai criar uma linha igual à outra de cima ali. Então essa linha aqui agora, só para entender o código, eu vou vir aqui, perguntar se valor é maior que nível padrão. Então, se for verdadeiro, ele vai entrar aqui e fazer isso aqui. Se for falso, ele vai vir para esse else. Só que aqui eu tenho outro else aqui embaixo, mas aí eu quero dar a sequência para isso. Então, aqui o que eu faço, eu crio novamente um outro if. E aí, toda vez que eu tiver um if na frente, eu tenho que ter uma validação dele. Ou seja, eu tenho que perguntar se aqui dentro tem um valor para ser falso ou verdadeiro. Então eu vou pegar essa validação de cima, jogar ela aqui embaixo. Como eu já fiz essa validação ali em cima, então não é necessário eu fazê-la novamente. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho três opções. O valor, ele pode ser maior do que o nível padrão, pode ser igual ou pode ser menor. Então aqui eu vou testar se ele é igual. E para eu testar se é igual, eu vou digitar dois símbolos de igual da matemática. Aqui na linguagem C eu preciso de dois símbolos para perguntar se esse valor é igual ao nível padrão. Se ele for igual, então ele vai entrar aqui, ó. Então eu venho, apago aqui e coloco que valor é igual a 10. Mas se, por exemplo, o nível padrão for outro valor, ele não vai ser igual a 10, então eu tenho que personalizar isso aqui, porque toda vez que eu alterar esse nível padrão, automaticamente ele altera aqui também. Então eu vou colocar o símbolo, que é esse mesmo símbolo aqui, ó, referente a inteiro, e vou vir aqui e colocar o nível padrão nesse local, depois da vírgula. Então o que está aqui dentro, ele será convertido em uma string e vai mostrar na tela com o valor padrão que tiver sido dado aqui em cima. Então eu vou fazer o mesmo aqui na parte de igual. Vou colocar aqui o inteiro, vou no final da string colocar uma vírgula e escrever nível padrão. E a mesma forma aqui embaixo. Vou colocar aqui o símbolo de inteiro e nível padrão. Observe que aqui, ó, se ele for maior, ele entra aqui. Se ele for igual, ele entra aqui. E aqui embaixo ele não é maior, ou seja, vai ser a parte onde que ele entra só se ele for menor. Então, se ele for menor que o nível padrão, então eu posso tirar aqui, ó, ele vai entrar aqui se o valor é menor que nível padrão. Pronto, então dessa forma aqui eu consigo fazer a condicional para fechar todas essas opções. Isso aqui é usado em várias linguagens, então o que é importante você entender é a condicional.
Talvez você em algum momento utiliza em alguma linguagem escrito diferente do que isso aqui, mas você tem que entender o seguinte: se ele pergunta se o valor é maior que nível padrão, se for verdadeiro ele entra, se for falso ele pula. E aí ele vai continuar perguntando. Se não tiver outro if aqui, ele vai terminar, ou seja, ele vai, se foi falso, ele vai terminar no else. Só que aqui eu posso fazer várias validações, eu posso continuar colocando else if à vontade aqui. Mas como nesse momento aqui, essa validação aqui ela condiz em 3, ou ele é maior ou igual ou menor, então aqui já valida para a gente. Não é necessário colocar mais else if aqui. O importante é que você entenda o raciocínio aqui de que aqui eu posso ter a sequência e continuar aqui fazendo isso aqui, ó. Else if, eu posso vir aqui e criar vários else ifs aqui, ó, na sequência, e trocando as validações. Aí eu copiei aqui, agora vou dar um Ctrl Z, ele vai apagar as coisas que eu fiz aqui a mais. Então é isso aí. Vamos testar esse código. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou abrir o terminal aqui, clicar em terminal, novo terminal. Agora com o terminal aberto, eu posso digitar um ls para ver os arquivos que eu tenho. Eu tenho o a.out, mas esse aqui é da pasta anterior. Ele vai ser sobrescrito quando eu compilar esse aqui, que é o if else if. Então vou fazer isso agora. Vou digitar gcc, aí eu vou digitar também o if else if, dou um tab aqui, e aí eu posso compilar agora. Vou dar um enter, ele vai compilar para mim. Feito isso, ele compilou e agora ele sobrescreveu esse a.out. Então eu vou, para eu executá-lo, eu vou colocar o ponto barra a.out e dar um enter. Feito isso, ele está executando, está nessa parte aqui do código, e aí eu vou digitar um valor para ele armazenar lá. Vou digitar o valor 10 e vou dar um enter. Quando eu fiz isso aqui, ele entrou justamente na parte onde nós criamos, que é o valor que é igual ao nível padrão. Mas e se eu trocar esse nível padrão? Se eu colocar 12, por exemplo, vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir aqui compilar novamente, só apertar a seta para cima, ele já aparece a opção. Aí eu dou um enter, compila novamente, aperta a seta para cima, ele já aparece aqui. E aí eu vou dar um enter novamente. O número que eu digitei foi o 10. Então aqui ele entrou em valor igual a 10, ou seja, se eu digitei 10, valor é igual a 10. Mas agora eu digitei 10, ele vai dar valor igual a 10? Não, ele vai falar que valor é menor que 12, porque 12 é o número do nível padrão. E aqui você pode fazer qualquer alteração que você quiser aqui no valor, colocar o número que você desejar. E é importante que seja dentro de 1 e 20, né, porque eu coloquei a regra. Agora, se quiser mudar, também pode mudar aqui esse valor, mas quando for mudar aqui, mude aqui também. Fica fácil, não precisa de colocar nenhuma máscara lá para poder acessar. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.